Olá, meus amigos, mais uma boa tarde, uma ótima quarta-feira para você que está nos assistindo, que está ligadinho aí na Just TV junto com a gente. E estamos aqui, né? Eu não sei se o tempo tá bom, se tá ruim. Será que esta quarta-feira... Gelada! Gelada. Mas não tá aprazível? Vai. Nem para pinguim. Tá bom, vai. Nem para pinguim. Só se for para fotografar. Para mim tá muito Nossa, aprazível gaúcho. porque nós estamos recebendo aqui Pra dois aquecer atletas o ambiente, né? dois atletas da maior Envergadura. envergadura, né? Queria apresentar aí os nossos convidados, que é o Roberto, né? O Roberto, ele é juiz do MMA, e a doutora Renata, que é dentista também das lutas do MMA, né? Que ela presta socorro ali nas horas. Então, queria falar para o Roberto, dar a boa tarde dele aí, pessoal, para a doutora, falar um pouquinho alguma coisa aí. Ladies first. Oi, pessoal, boa tarde. Eu venho aqui representar a equipe de Cut Women Knockdown, as primeiras Cut Women do mundo, que estão aí no cage cuidando dos atletas, trazendo a mulherada aí para o octógono. É isso aí. Meu nome é Roberto, eu sou árbitro central de MMA, já tem muitos anos aí. Eu tenho hoje 705 lutas já arbitradas, são 70 eventos em várias edições. E estamos desenvolvendo um trabalho aí de excelência profissional junto à equipe Knockdown. Antigamente só existiam os Cutmans, né? Hoje, pela primeira vez aí, é uma coisa inédita no MMA, são as Cutwomans, né? São profissionais da área de saúde que também treinam MMA, treinam artes marciais e que compõem aí uma equipe multiprofissional para que a gente possa dar assistência e proteger a integridade física dos atletas. Eu acho que esse segmento assim, de luta no Brasil ainda é um pouco recente. A gente não faz muita distinção ainda entre essas classificações que vocês têm, MMA e UFC, sei lá. Qual que é a diferença básica entre isso? Bom, na verdade o UFC é Ultimate Fight Championship, é um evento de MMA. O MMA hoje virou uma modalidade de luta. O que quer dizer MMA? Quer dizer Mixed Martial Arts, artes marciais mistas. Quando este evento começou nos primórdios, vindo através da família Gracie, que era o Ultimate Fight, o Ultimate era assim, era o lutador de jiu-jitsu contra um de karatê, um de jiu-jitsu contra o boxe tailandês, contra o taekwondo. Então eram modalidades que se digladiavam dentro do cage. Hoje não é mais assim. Hoje é o atleta e a sua equipe contra o atleta de uma outra equipe. Todos os atletas hoje praticam o jiu-jitsu, o judô, o wrestling, o boxe tailandês, o boxe inglês, o boxe chinês. Então são atletas que treinam as artes marciais mistas e que vão para dentro de um cage, vão para dentro de um octógono ou de um decágono para mostrar aí a sua eficiência, não mais representando uma só arte marcial. Então o MMA é a modalidade e o UFC é hoje a Fórmula 1 do MMA, é o melhor evento do mundo. Só aproveitando aqui para responder ao Ricardo, que foi o primeiro e-mail que chegou para a gente, fazendo exatamente essa pergunta que você acabou de responder. Tá bom, Ricardo? Obrigado aí pelo e-mail. Vamos lá. Tem mais aqui um e-mail chegando. Sidan. Toda cidade tem CMMA? Então, na verdade, assim, toda cidade deve ter uma academia de luta, um judô, um jiu-jitsu, um karatê. Então, se esses atletas deixam de competir apenas na sua modalidade original, modalidade de origem, e querem ir para o MMA, hoje os eventos se multiplicaram muito no Brasil inteiro, né? Todo final de semana tem um grande evento de MMA, onde o cara pode botar à prova aí o seu preparo, o seu treinamento. Ô, Renata, como é que foi a sua ida para o MMA? Como é que se formou em medicina? Se especializou em alguma coisa e foi direto para o MMA? Não, como é que funciona? Não, na verdade eu sou formada em odontologia há 11 anos.
Sempre trabalhei como dentista, mas sempre tive essa paixão por luta, praticante. Sempre participei de eventos, passo o dia a dia nas academias de luta, conheço muitos atletas, tenho um círculo de amizade com bastante atleta. E aí acabei juntando esses meios assim, num curso, comecei a trabalhar com odontologia do esporte, acabei desenvolvendo alguns trabalhos, vi algumas necessidades, né, da atuação de um profissional de saúde para cuidar ali dos atletas durante os eventos de MMA. E aí começamos com essa equipe. Hoje somos em 3 dentistas que formam a equipe Cut Women Knockdown. E com isso fomos assim a primeira equipe de Cut Women reconhecida pelo ICA, que é o International Cutman Association. Então somos as primeiras do mundo, e juntando assim o trabalho com a odontologia do esporte, estamos aí atendendo os atletas e cuidando da integridade. Esse cuidado com a parte bucal, né, dos atletas, tal, eles vêm com prevenção também para a luta? Tem uma medida de prevenção? Sim, a odontologia do esporte vem muito de encontro com a prevenção. Assim, é muito importante o tratamento do atleta antes. Todo mundo sabe assim, que uma dor de dente pode tirar um atleta definitivamente de uma competição, de uma final. Um terceiro molar, um siso, né, como o pessoal conhece, uma dor é insuportável. Uma extração pode fragilizar a mandíbula, então um golpe pode dar uma fratura de mandíbula, um trauma mais grave durante uma luta. Então toda essa prevenção é estudada e colocada dentro do calendário do atleta. Isso é uma outra coisa super importante. Assim, um atleta ele tem um calendário próprio, ele não é um paciente comum de consultório. Nós temos que trabalhar dentro do calendário esportivo dele. Então, ele vai ter uma luta em tal mês. Eu vou me programar antes para fazer uma cirurgia para que o osso dele calcifique muito antes, para fortalecer a mandíbula e não ter uma fratura. Todo esse tipo de trabalho é feito antes. O trabalho de proteção, um protetor bucal personalizado muito bem feito, para que tomar um golpe ele não tenha nenhum prejuízo, né, para a sua saúde, e mantenha a sua integridade física. Desculpa a pergunta, você já pegou alguém meio machucadinho assim? Em situação mais complicada? Depois vou perguntar para o juiz o que ele fez, o que ele achou disso aí. Sim, existem várias fraturas, situações. Assim, várias situações, né, de risco para atleta. Assim. O importante é a gente agir no tempo certo ali, mas existem traumas tanto na hora ali, e tratamento depois também na clínica acontece bastante. Roberto, você estava me falando naquela hora a respeito de juiz, tal, que você depende também da posição dos médicos para você poder dar ou não continuidade. Como é que é? Explica para a gente um pouco. Então, o que foi muito bacana, o aparecimento da equipe das Cut Women's Knockdown, foi que o árbitro ele tem uma responsabilidade única e exclusiva de preservar a integridade física do atleta. Você pega um garoto que está competindo lá na cidade de Campinas, num evento de Campinas. O sonho desse garoto é ir para o UFC, nos Estados Unidos. Se ele, durante a carreira dele aqui no Brasil, que ele está montando o cartel dele, ele se machucar com gravidade, seriamente, ele vai abreviar o tempo de vida útil dele. E não vai chegar no Ultimate Fight em condições dele, para competir de igual para igual com os gringos. Então, foi muito legal a chegada delas, porque são profissionais que entendem tudo de trauma de cabeça e pescoço. Então, no intervalo, a gente está trabalhando, eu já estava trabalhando por música. Eu olho para a Renata, ela já dá o ok, tipo, o garoto tem condição, e eu dou o positivo para o médico. Se ela faz uma carinha meio estranha para mim e aponta dizendo não vai dar, eu chamo o médico para dentro do octagon, dentro do cage, e falo, doutor, a nossa Cut Women, dentista, está detectando uma fratura, uma lesão, um desvio. E aí o médico diz, não tem condição. Então, é decretado a vitória do oponente por decisão médica, que é um critério que não é mais meu, do árbitro central. Então, é uma tranquilidade para mim saber que tem 3 profissionais na hora do atendimento, na hora do intervalo, dizendo para mim, vai continuar ou não vai continuar. Porque é uma responsabilidade muito grande eu botar um garoto de 20 anos com um sonho de chegar no Ultimate e falar, fight! E ele vai para o segundo round. E ele tem uma lesão séria, o que vão falar? Pô, o Robertão deixou o pau comer. Então, além de cobrar o estrito cumprimento da regra,
O meu papel, principal lá, fundamental, é proteger a integridade física. E trabalhando com profissionais da área de saúde, ficou doce, né, irmão? Ficou muito mais fácil. Agora, outra coisa que eu acho que eu acho interessante para vocês dois, é a explosão que deu agora no Brasil, né? Nós já tinha aquele tempo do Vale Tudo, mas não era assim tão forte como vem sendo o UFC e o MMA. O que você acha que se deu essa loucura fervendo agora no Brasil? A molecada toda querendo participar de curso, querendo praticar a luta. A gente percebe bastante. Na verdade, nasceu no Rio de Janeiro, né? Nasceu pela família Gracie. O gosto já vem vindo desde... Meu pai foi praticante de jiu-jitsu, aluno do Hélio Gracie, participou de eventos onde o Hélio Gracie lutava contra pessoas do mundo inteiro, fechava o Maracanãzinho para ver o Hélio e o Carlos lutar, o Carson Gracie, o Valdemar Santana e tantos outros, né? Só que realmente o UFC deu esse boom mundial, né? Não é uma coisa só nacional, é o segundo esporte que mais cresce no mundo. E para você ter uma ideia, o último evento deu um pay-per-view de $1 bilhão. $1 bilhão. Não tem cerimônia de Oscar, não tem abertura de Copa do Mundo, não tem abertura de Olimpíada que bata o UFC. Nenhum chegou à metade disso. Não chegou a $500 bilhões, a $500 milhões. E o UFC deu $1 bilhão de pay-per-view. Então, é um fenômeno? É um fenômeno. As redes sociais ajudam, né? Essa conectividade global instantânea, midiática, ajuda muito. E o Brasil é celeiro de formador de campeão, não adianta. Os campeões estão aqui, né? Estão no eixo Rio-São Paulo, mas tem Curitiba, tem o Norte e o Nordeste, tem Manaus, tem Natal, né? Então o Brasil é celeiro de formador de campeão. E realmente o desenvolvimento das equipes, né? Hoje nós temos uma equipe em São Paulo lá que já tem 3 no UFC e tem mais 5 na fila. Então você imagina que uma própria equipe em São Paulo vai chegar com 8 atletas no melhor evento do mundo. Então é um negócio realmente espantoso. Cresce, mas tem que crescer com equilíbrio. Tem que crescer profissionalizando o evento. Como é que você estava falando, hoje, por exemplo, quem está com o cinturão, vale mais ou menos uma faixa de quanto você falou? Para lutar, quem tem o cinturão? Vai, só por Olha, é uma fortuna. É uma fortuna. Esses caras que chegam a ganhar 60, 100 milhões de dólares ano, né? Lutam 3 a 4 vezes, porque tem a regra, o UFC não permite o cara voltar antes dos 3 meses, né? É um evento de excelência profissional, e no Brasil os prêmios ainda são muito baixos, as bolsas são muito baixas. Os organizadores de evento precisam de apoio de patrocinadores, né, para poder transformar eventos medianos em mega eventos. Já temos grandes eventos no Brasil? Temos sim. Temos o Circuit Talent, é um grande evento, o MMA Super Heroes, o Jungle Fight, o Bitet Fight. E temos assim. Não existe tantos campeonatos assim Eu arbitro quase todo final de semana para eventos diferentes, né? Eu arbitrei semana passada agora para o Gold Fight, do Babuíno Team, do Macaco Gold Team. Todo final de semana nós estamos trabalhando, entendeu? Tem muito evento, muito evento. Agora, são eventos absolutamente organizados, mas ainda carecem de mega patrocinadores para que esses eventos possam pagar bem o atleta. A organização, a infra é muito grande, muito boa, excelente, de primeiro mundo. Porém, a bolsa ainda é pequena porque eles não têm esse apoio. Eles dependem de bilheteria. Se uma criança assim, mais pobre, de uma outra classe, que não tem condições, é mais difícil de chegar, né? Ou aquele que leva a fé, ele vai para a escola, ele dá um jeito de se virar, de ir para a academia. Esse evento que nós arbitramos, junto com a Cutdown, com a Knockdown, foi na Zona Sul. Foi um evento num bairro de classe média baixa. E o evento bombou, foi muito bem organizado, foi um card maravilhoso. E dentro daquele card tem uma garotada que vai para o UFC. Doutora Renata, qual é a lesão mais comum, a mais grave, a mais difícil de ser cuidada? Olha, o mais comum é ter lacerações, cortes, edemas, isso daí é bem comum. Mas acontece também algumas mais graves, como fratura, né? Fratura de ossos em geral, assim, fratura. E qual é a infraestrutura que vocês têm ali no local, de repente, para atender um caso específico desse? Para cortes, sangramentos, a gente tem materiais específicos que vão estancar sangramento ali momentâneo, fazendo com que a luta dure mais tempo. Então o atleta possa continuar a lutar.
E para fratura, alguma coisa assim, o nosso conhecimento de odontologia, em cabeça e pescoço, diagnosticando alguma lesão, a gente avisa lá o árbitro, a equipe médica. E aí o procedimento é imobilizar e... Isso daí é muito específico, então depende do que acontecer, a gente toma a atitude necessária, remove o atleta, acompanha até o hospital. Isso com certeza dá muito mais segurança para o atleta que está participando da competição, né? Deixa eu fazer girar. Deixa eu girar um jabazinho aí, filho. Gira um jabazinho aí. Olha lá. Corretora Litoral Norte, Márcia, tá o endereço, o telefone, o e-mail, precisando de casa para alugar, para comprar, terreno, pode procurar lá. A Wesley Modeste Imobiliária, tem a Márcia Senator, que é uma das corretoras, e também tem um outro aí, tem o meu grande amigo chaveiro Marquinho. O Marquinho que nunca para, ele fica mais abrindo e fechando porta de casa e de carro do que qualquer outra coisa que eu já vi no mundo. Um abraço, Marquinho. Obrigado pela força, viu? Valeu. Eu estou lendo um negócio interessante aqui. Existe, não sei para quem pega mais, lutador de MMA com síndrome de Down. Tivemos um caso único agora no estrangeiro recente, de um garoto que lutou. Existem outros casos de lutadores amputados, sem pedaços da mão, pedacinho do braço, sem o pé, aí está bem comum. Mas tivemos um lutador agora que participou de um evento estrangeiro com síndrome de Down e, para surpresa geral, ele ganhou. Né? Acho que eu vi esse tempo. Foi bem legal. É um esporte absolutamente inclusivo. Né? Nós temos deficientes visuais fazendo MMA. Porque na realidade não é um evento para bater em ninguém, né? O evento é para você curtir seu próprio corpo, para você se conhecer melhor, para você se sentir melhor, abrir mais sua mente. Você não vai lutar. A gente sabe que existe um monte de moleque aí querendo lutar, vou pra academia que eu vou sair na noite, é tomar umas e vou bater até no desgraça. Primeiro cara que der eu vou dar um tapa na orelha dele porque eu fiz jiu-jitsu, karatê e tal, não sei o quê. Mas a filosofia é outra, né? Não, na verdade isso aí caiu de moda. O bad boy caiu de moda. Ele não tem espaço nem dentro das academias, muito menos nas competições. Uma pergunta aqui chegando por e-mail para a doutora Renata. E eu acho interessante essa pergunta, da Roberta. Doutora Renata, vocês pretendem montar outras equipes femininas e criar cursos nessa área de Cutman? Com certeza. A Knockdown ela é uma empresa voltada para odontologia e esporte e está nos nossos planos, sim. Vamos precisar de equipes de Catwoman, vamos disseminar isso, trazer os profissionais da área de saúde para essa profissão, principalmente dentistas, para fazer esse atendimento dos atletas, porque a questão de biossegurança dentro ali dos eventos é uma coisa extremamente importante. Talvez hoje em dia as pessoas ainda não tenham se atentado para isso, mas biossegurança ali, evitando uma infecção cruzada, uma contaminação, uma hepatite ou alguma coisa que possa intervir na vida de um atleta, e não só dos atletas, mas todo mundo que está envolvido no evento, o próprio árbitro, nós que estamos ali do lado, os organizadores, tem que ser preservado a saúde de todo mundo. E trazendo essa biossegurança para os eventos, com certeza vai ser uma evolução para o MMA. Então, Roberta, você anote aí, vai vir novidade na área, porque a preocupação das doutoras é realmente formar mais equipes que atuem no mesmo ramo e com a mesma eficiência que elas estão atuando, tá bom? Tem mais um e-mail chegando aqui. Árbitro Roberto, você já se sentiu pressionado por algum técnico ou equipe para interromper uma luta? Pois é, galera, isso aí acontece realmente, só que eu estou há muitos anos, eu vim da luta, eu tenho a minha formação nas artes marciais desde pequenininho, desde moleque. Eu recebo convites para visitar equipes, para indicar atletas para eventos grandes. Eu vou e treino com a rapaziada, conheço todo mundo. Então o pessoal já me conhece e eu hoje, Roberto, não sofre mais. Eu sei que árbitros internacionais sofrem e se deixam levar por essa pressão. Para você ter uma ideia, dos 70 eventos que eu arbitrei, só uma vez eu fui xingado. Que parei uma luta porque o atleta da casa tinha sido nocauteado, né? E não gostei, achei uma experiência muito ruim, porque eu gosto de ser querido, bem recebido,
primo pelo carisma, mas nessa oportunidade aí fui xingado por uma equipe, né, porque acharam que eu parei a luta precocemente. E, na verdade, graças a Deus o evento foi televisionado, filmado e fotografado, e aí a mídia colocou depois nas redes sociais o garoto totalmente apagado lá, e eles tiveram que dar o braço a torcer e vieram me pedir desculpa. Mas é assim, os árbitros constantemente sofrem a pressão não só dos coaches, dos head coaches, dos corners, mas da torcida, né? Porque o brasileiro, ele tem uma cultura futebolística. Então, o juiz entra no estádio de futebol, você sabe que a primeira coisa, a mãe dele vai embora. Né? Mas no MMA não deve ser assim, porque é um esporte nobre, né? E tanto é que não está sendo assim. Em 70 eventos eu só fui apalpado ou ovacionado em um. O protetor bucal, qual é a importância que ele tem? Bom, o protetor bucal, desde que seja personalizado, né, adaptado, feito sempre por um dentista em cima do modelo de arcada de cada paciente, ele serve para dar, além de proteção, né, de mucosas e dentes, ali uma proteção para não ter corte, né, para eles não se machucarem. Além de tudo isso, existe agora pesquisas que comprovam que o protetor bucal também aumenta o desempenho físico do atleta, trazendo mais equilíbrio e, consequentemente, mais força. Parece que nós temos algumas imagens aí, de alguma coisa nesse sentido, não? Eles mandaram aí um link. Vamos botar no ar alguma coisa aí. Vamos botar o link aí e vamos comentando em cima do link. Enquanto isso, você vai falando pra gente. Bom, então, além disso, o protetor bucal também posiciona a mandíbula de uma forma que o atleta consiga respirar melhor. Então, a passagem do ar aumentada traz mais oxigênio para o corpo, fazendo com que, assim, todo mundo sabe, né? Quem respira melhor acaba tendo mais gás, mais força, exatamente. Então não é só proteção de lábio. Por isso que inventaram um aparelhinho agora que você põe aqui no nariz e abre. Abre um pouquinho, né? Existem alguns atletas, inclusive nesse evento aí teve alguns que usaram, mas o protetor ele faz toda a diferença. Inclusive atendendo como Cutwoman, eu sempre vejo, né, atleta entrando com aqueles que você compra por R$20 esquenta e morde, e os atletas que entram com os personalizados. Quando alguém entra com o esquenta e morde, eu já preparo o material porque sei que vai ter corte ali. Então, sempre tem. Não há uma proteção efetiva, né? Não, ele fica caindo, cai da boca. Olha ali. Ó. Essa foi uma luta que poderia ter acontecido até uma luta internacional entre a Kimberly Novaes e a Erika Tiburcio, uma atleta de Bragança duríssima. E o que você percebe aí é que a minha presença física na cena final da luta. Eu estou muito perto da luta até para evitar fraturas, né? E ver exatamente a reação da atleta que está num momento desfavorecido. Pode perceber que agora eu baixo, eu ponho a mão na articulação dela para proteger de eventual fratura, né? É muito importante o árbitro de MMA arbitrar colado na luta. Atrapalha o cinegrafista. O cinegrafista não gosta de mim. Eles me xingam. Eles reclamam, porque ele quer filmar os lutadores, ele não quer filmar o bumbum do árbitro que está baixado. Né? Mas tem que estar perto. Tem que estar perto. Agora me diga uma coisa, a gente tinha começado a falar sobre isso, parece que escapou, né? A criança percebe que tem um jeito para a luta tal. Ela já começa a procurar a escolinha. Aí como o professor vai observando do jeito, o professor orienta ele a seguir carreira porque ele tem jeito ou não se intromete muito? Não, na verdade, essa decisão primeiro é familiar, né? Porque os professores hoje são muito conscientes com relação à necessidade do estudo. Então, ele vai segurar esse garoto nas competições de jiu-jitsu de pano, né, nas competições de Muay Thai. Ele não vai lançar um garoto muito, muito precocemente para o mundo do MMA. Porque esse garoto tem que estudar, tem que ter uma formação, né? E paralelo a isso. E vai realmente incentivar a um maior número de horas de dedicação, né? Porém, é uma decisão familiar, é uma decisão que cabe à família, porque o MMA é um esporte que vai absorver o tempo todo, né? Os garotos treinam de 6 a 8 períodos de 1 hora por dia, né? Eles passeiam nas modalidades, né? É a musculação, é a natação, é o alongamento, é a parte nutricional, é a parte suplementar, a parte da dieta, a parte do crossfit, depois vai passar pelas artes marciais mistas. Então, vai absorver a vida do garoto. Então, é uma decisão de cunho familiar. Doutora Renata, os contatos da equipe Knockdown.
Bom, a gente tem o site www.knockdownfight.com.br. Também temos a nossa fanpage no Facebook, /cutwomen.knockdown. E também temos o odontologiamoema.com.br, porque eu também tenho uma clínica, atendo inclusive, conforme a gente conversou sobre pacientes especiais, também sou especialista em atendimento de pacientes especiais, atendo em todas as áreas da odontologia lá em Moema. Muito bom, muito bom. Bonita sua camiseta, viu? Sua camisa. Pensei que eu fosse ganhar uma. Eu mando de presente uma pra você. É isso, no ar é feio. Tô vendo? Aqui diz o seguinte, se eu peguei um negócio feio. aqui, eu não vou misturar alho com bugalhos e tal. Mas aqui diz que houve aí nessa última semana de julho, houve a primeira luta gay de MMA. Sabia disso ou não? Não fui o juiz. Não me chamaram para arbitrar essa luta aí, não. Aqui que tá escrito isso aqui. Bom, gente. Rapidinho, o Jonas perguntando aqui. A Renata atende com clínica odontológica comum? Sim, atendo em todas as áreas da odontologia. Respondido o Jonas, ok? Fala, Guto. O Tico saiu, ou sei lá pra onde ele foi? Então Tá debaixo da porta ali? Então você está na hora de dar tchau também. Eu não sei lá, cadê já o Tico? estão acenando do lado de lá. Teco! Não. Volta os dois aqui! Volta já! Tá bom, vai. Enquanto ele procura o Teco, eu vou deixar com vocês o nosso abraço desse fim de semana, desta semana, e convidar vocês para a próxima com mais personalidades aqui sendo entrevistadas pela gente. Guto, é com você agora. Gente, muito obrigado. Qual câmera que eu vou? Nessa ou naquela? Ai, esses caras me pegam de tudo que é jeito, velho. Não tem jeito. Ui. Hoje o Corinthians joga contra quem? Hoje é o Santos que joga, meu filho. Mas contra quem? Não pergunta eu não sei nada. Nós vamos embora. Me pergunta Tchau. de motociclismo. Um beijo pra vocês. Uma belíssima Obrigado, fim de Renata. tarde. Obrigado a todos. Robertão. Obrigado, Dona. Tchau. Fui.